Bom dia a todos. É com muita alegria que eu faço a abertura do nosso 20º Simpósio de Direito Tributário. 20º Simpósio, não é? São 20 anos. Na verdade, a APET completa 20 anos, de fato, no ano que vem. Nós fundamos a APET em 4 de julho de 2003. Só que 3 meses depois, a gente já fez o primeiro simpósio de direito tributário da APET. 3 meses depois da nossa fundação. E quem foi o presidente de honra da APET do primeiro simpósio de direito tributário? O professor Ives Gandara da Silva Martins, que está aqui do nosso lado. Naquela época, a APET era uma entidade que tinha 3 meses de idade apenas, né? Sem nenhum conhecimento, né? Eu, há pouco tempo, tinha me formado em Direito e feito o curso de especialização no IBDT e no /IBET. E o professor Ives, logo no primeiro ano, ele deu aquela grife que a gente precisava, não é? Olha, é a Associação Paulista de Estudos Tributários, mas o presidente de honra é o professor Ives Gandara da Silva Martins, né? Então, a gente já começou com o pé direito. No segundo simpósio de direito tributário, o nosso presidente de honra foi novamente o professor Ives. E, para poupá-los, o professor Ives está com a gente aqui nesses 20 simpósios e quase 20 anos de fundação. O professor Ives, ele é, com certeza, né, um dos principais responsáveis pelo sucesso da nossa entidade. Hoje, nós somos uma entidade bastante conhecida, mas o empurrão, né, inicial, a grife que a gente precisava, foi, e ainda é, e continuará sendo o professor Ives Gandara da Silva Martins, né? Então, professor, eu quero aqui, mais uma vez, como eu faço todo ano, agradecê-lo imensamente pelo prestígio de tê-lo conosco, né? O professor sempre disponível na coordenação de livros, escrevendo artigos, fazendo prefácios, fazendo apresentações. Recentemente, eu fui falar com o professor Ives sobre um projeto novo da associação, que surgiu durante a pandemia, que é com relação a um grupo de pesquisadores, né? A APET sempre teve trabalhos de pesquisa, mas a gente queria profissionalizar, a gente queria pesquisadores com remuneração, uma remuneração simbólica, mas com um de trabalhar 4 horas por dia. Então, eu fui falar com o professor Ives que eu queria, depois disso, criar um material denominado pesquisa tributária, né? E eu falei, eu estou vindo aqui pedir a sua autorização, porque o caderno de pesquisa tributária é um trabalho que o professor já faz desde 1976. E ele brincou e respondeu, claro que eu autorizo, desde que esse seja o 45º caderno. E, no fundo, foi assim, eu fui pedir uma autorização e ele nos deu um presente. Ele nos deu a incumbência de dar sequência a um trabalho que o professor Ives começou em 1976. Né? Então, está aqui, então vai ser lançado hoje, um livro sobre o lucro arbitrado, naquele modelo original do professor Ives, que a gente elabora algumas perguntas, aqui a gente elaborou 6, 7 perguntas sobre o imposto de renda relativo ao lucro arbitrado, e o resultado está aqui. A gente vai dar sequência a esse trabalho. E o professor Ives me perguntou quase agora, Marcelo, você já tem ideia da série APET 2, a 46ª da história? Eu falei, professor Ives, nós estamos já pensando em fazer algo sobre subvenções fiscais, né? E ele adorou o tema, é um tema atual, e ele já até indicou a autor, falou, olha, o Edson Carlos Fernandes, que é nosso amigo aqui, ele gosta muito desse tema, né? E eu até já o adiantei que o Edson já foi convidado. Então, mais uma vez, professor Ives, nós aqui da associação
agradecemos imensamente pela quantidade de oportunidades e presentes que o senhor nos concede. Mais uma coisa com relação à PET, nesse período de pandemia, né, desde 2020 até hoje, a PET fez cerca de 110 reuniões. Não é reunião, para aqueles que não conhecem a PET, pode falar, fizeram reuniões, não, são eventos, né? Eventos todas as quartas-feiras, das 9 às 10h30 da manhã, são eventos gratuitos, abertos no YouTube e no Zoom, que passou a ter uma audiência muito importante. Também nesse período de pandemia, né, por questões aí da tecnologia, da utilização de tecnologias, a PET fez, de 2020 para cá, cerca de 50 cursos de extensão em direito tributário. Hoje, nós temos no nosso site 30 cursos de extensão na modalidade presencial, que está correndo, mais cursos gravados. Um outro registro, nesses quase 20 anos, a PET, junto com a MP Editora e com outras editoras, a gente publicou mais de 200 livros sobre direito tributário. Há uns 4, 5 anos atrás, eu e o professor Edson Carlos Fernandes fundamos a revista de Direito Contábil, que está indo para o número 8, a edição número 8. Aqui o caderno que eu já mostrei para vocês. E hoje, nessa data especial de quase aniversário da PET, a gente está comemorando também, sim, 100 anos do imposto de renda no Brasil. Mas como é que vocês vão comemorar a criação de imposto, né? O imposto de renda merece, é um tributo justo, um tributo que tem uma capacidade arrecadatória importante. E nós convidamos aqueles professores, os principais doutrinadores, aqueles que já escreveram, já se debruçaram sobre o tema. Inclusive, o professor Ives também contribuiu com um artigo, como ele sempre faz, e o professor Ives fez o prefácio desse nosso livro, 100 anos de imposto de renda. A apresentação foi feita pelo Everardo Maciel. Bom, dito isso, vocês estão aqui para ouvir o professor Ives Gandra, e eu vou aqui passar a palavra para o professor Ives. Em primeiro lugar, quero realmente agradecer ao Marcelo por mais uma vez estar sendo presidente de honra do simpósio da ANPET e por termos a continuação, no momento que o Centro de Extensão Universitária, que eu fundei em 1972, que esse ano está comemorando 50 anos, passou para outras atividades, embora também um curso de Direito Tributário. Nós damos continuidade aos cadernos de pesquisas tributárias, aos nossos simpósios, acoplando todas aquelas pesquisas anteriores à nova da PET. E a ideia dos 100 anos de imposto de renda é uma ideia muito interessante, porque nós tivemos, há alguns anos atrás, Edivaldo Brito e eu, nós organizamos para a Revista dos Tribunais 100 anos de direito tributário no Brasil, desde Vieira de Castro, pegando os melhores artigos desses outros, foram 12 volumes, e um deles é inteiramente dedicado ao imposto de renda, tudo que houve de evolução, que, aliás, de rigor, a grande evolução do imposto de renda, aqui a Helena está acompanhando, ela se deu a partir de 62. De 22 a 28, nós tivemos a instituição do imposto de renda, primeiro para os sociedades anônimas, depois entraram as pessoas físicas, foi por uma lei de orçamento em 22, mas em 24 é que nós tivemos a primeira lei ordinária impondo para as sociedades anônimas, depois para pessoas físicas, foi criado nesse período entre 22 e 28, estender de sociedades anônimas para outras sociedades. Quando se criou para a pessoa física, se adotou um tipo de imposto que ficou até o início da década de 60, que era o imposto de renda progressivo e o cedular. Conforme a profissão, teria que se fazer a tributação,
da progressiva, que era normalmente como foi adotado, até termos a grande revolução, que começou em 62, 64, e aí se deve a um secretário do Departamento de Imposto de Renda, porque à época também a Secretaria da Fazenda era distribuída entre diretoria das rendas internas, que era para imposto de consumo, e outros, diretoria do imposto de renda. E havia um cidadão que queria realmente se renovar, percebia que, por exemplo, o imposto de renda de pessoas físicas, a Secretaria da Fazenda tinha que aceitar exatamente aquilo que lá estava dito pelo contribuinte, que não tinha formas de descobrir. Então, o Orlando Travancas, não teve dúvida, ele tentou duas alternativas. A primeira colocou a declaração de bens, porque, a partir de uma declaração de bens, ele poderia verificar a evolução patrimonial e fazer realmente uma pesquisa. E criou algo que era extremamente complexo. Em 4 páginas, deveria o contribuinte dizer todas as despesas que tinha feito no ano. Quanto gastou em cinemas, quanto gastou em teatros, quanto gastou em restaurantes. Eu tive um cliente na ocasião, que era o Renato Cajado, ele devolveu aquela folha, ele era diretor do Jockey Club, e com uma única observação: fiz a opção errada, gastei todo o meu dinheiro em mulheres ligeiras e cavalos lerdos. E, dessa forma, e ele percebeu que não tinha condições, esse tipo de declaração nem teve sucesso, porque a maior parte não entregou e eles aboliram. Mas a declaração de bônus de renda foi uma declaração, a declaração de bens, importante na época, porque, a partir daí, a Receita pôde. Eliminou o imposto cedular, ficamos apenas com o imposto progressivo. Durante aquele período de 22 a 28, eles tinham adotado, primeiro, não permitindo a tributação na distribuição de dividendos das sociedades anônimas, depois a distribuição de líquidos de toda a sociedade, depois adotaram, ainda na década de 20, também a tributação sobre dividendos. Sobre Travancas, eu vou contar até uma história curiosa. É evidente que os contribuintes, na época, não gostaram. A maior parte não tinha controles, o controle de imposto de renda também não era uma declaração menos detalhada do que atualmente, mas contaram uma piada que correu muito na época. Eu estou falando da década de 60, vocês estão falando aqui, alguém que recebe algumas condecorações, como ele me colocasse em um presente de honra, utilizando os critérios dos tribunais, que se progride por mérito ou por antiguidade. Eu estou sempre por antiguidade com a minha idade, eu estou sempre por antiguidade. Mas contavam, então, essa história do Travancas, que eu achava curiosa, que um dia chegou, o Travancas viu a declaração de bens de um cidadão que tinha um triplex na Praia do Botafogo, que era muito importante ter lá na Praia do Botafogo, na época, que tinha Mercedes-Benz, o que era raríssimo, que tinha um iate, e tinha declarado que o salário dele era de 2 salários apenas. Então, o Travancas, diretor de vendas, mandou chamar o cidadão e disse para o fiscal: vê se prende esse cidadão. Não havia ainda prisão, mas é um absurdo. E o sujeito apareceu com um chapéu coco, vestido até com uma bengala típica de milionário, e ele disse que era uma honra ele ter sido chamado pela Receita, porque ele agora queria conhecer. Ele disse: mas o senhor é um sonegador, o senhor aqui está pegando 2 salários mínimos por mês, tudo isso. Eu disse: não, mas o que eu ganho é rendimento isento. Ele disse: como rendimento isento? Eu jogo em apostas. Aqui o senhor não tem a declaração de que o benefício de jogo tem que se pagar imposto de renda, então eu estou declarando porque... Mas o senhor vai me dizer que o senhor ganha em aposta de cavalo? Eu digo: não, não, isso é para quem não sabe jogar. Eu ganho dinheiro em apostas bobas. Ele olhou: apostas bobas? Como é que é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos apostar, desde a época, digamos, $500, de que
o senhor vai discutir é o seguinte, que eu sou capaz de morder meu olho direito. Como é isso? Aposto os $500. Então, ele tirou o olho de vidro dele e mordeu. E o fiscal ficou e disse, mas, olha, eu ganho de milionário, eu não gosto de ganhar de pessoas como o senhor, trabalhador, digno, servidor público. Eu quero lhe dar a oportunidade de o senhor recuperar esse dinheiro. Ele disse, mas como? Disse, o senhor quer apostar que eu sou capaz de morder meu outro olho? Como? Disse, eu aposto. Ele tirou a dentadura e mordeu. Resultado, o chefe ficou arrasado, o Travanca mandou chamar o fiscal e disse, como é que está? Já prendeu o sonegador? Eu disse, não prendi, mas já perdi $1.000. Aí o sonegador, traga esse cidadão aqui. Quando ele entrou, ele disse, doutor Travancas, que alegria enorme de conhecer um homem como o senhor, um homem que o Brasil precisava para controlar o imposto de renda. Mas o senhor é sonegador. Eu já mostrei para o senhor que eu ganho em apostas bobas. Por exemplo, mal eu entrei, eu vi a cinta que o senhor tinha. Esse cinto que o senhor está usando, na virilha, faz uma pequena mancha, que talvez o senhor não perceba, mas é uma mancha vermelha. Eu conheço esse cinto. Disse, como eu conheço? Nunca tive mancha na virilha. Disse, vamos falar? Vamos fazer. Pois não. Eu disse, o senhor quer apostar o dinheiro que eu ganhei dele só para que eu possa devolver para o senhor? Disse, aposta o dinheiro dele. Daí chamaram 2 fiscais, ele tirou a roupa para ver se tinha, não tinha nada. Está vendo? O senhor também perde. Eu disse, perdeu, não perco. Eu tinha apostado com o Moreira Salles que eu ia pôr o senhor nu perante testemunha ganhando $100.000. A piada que contavam sobre o Travancas, pela dureza que ele era com o contribuinte. Mas a verdade é que ele fez uma revolução dentro do imposto de renda, tivemos a declaração de bens, um controle maior, começamos a ter evolução, que é a entrada do Código Tributário Nacional. Também, por antiguidade, eu convivi com todos aqueles durante esse período, Neumar Balheiro, o Rubens Souza, o Tito Rezende, um cidadão que nem era advogado, que era o Gerson Augusto da Silva, na parte de tributos indiretos, no imposto de consumo, que iam transformado pelo IPI. Tivemos a emenda 18, por fim, o Código Tributário Nacional, que no imposto de renda, se os senhores anotarem, e a razão também do livro lucro arbitrário, nós tivemos 3 artigos apenas, 43, 44, 45, com uma redação que, a meu ver, era uma redação inadequada, e num dos simpósios nossos do fato gerador do imposto de renda, foi o 8º ou 9º simpósio do Centro de Extensão Universitária, nós discutimos o fato gerador e a expressão, inclusive com um trabalho muito bom de Gilberto Loacanto, com a abertura do Moreira Alves, a expressão aquisição de disponibilidade jurídico-econômica. Toda a minha posição era no sentido de que eles tinham sido infelizes, porque, de rigor, a própria aquisição de disponibilidade jurídica-econômica, não há disponibilidade regulada pelo direito que não seja jurídica. Então, dá uma terminologia para diferenciar a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica, dando jurídica como aquela que não representasse de imediato uma entrada de caixa, uma disponibilidade, isso representava uma infelicidade terminológica. Discutimos isso no simpósio direito, mas, enfim, o Supremo foi regulando e a dificuldade inicial no aparecimento do Código Tributário Nacional foi superado na adquisição de proventos de renda e proventos de qualquer natureza, na separação entre a questão de disponibilidade física, jurídica, econômica ou jurídica. De rigor, todas eram econômicas, porque a renda só pode incidir concretamente sobre uma disponibilidade econômica, e a jurídica, porque tem uma regulação. Então, separar algo que era inerente, íncito dentro daquilo que incidia sobre o imposto de renda, sobre a renda, a parte que o Estado participaria do trabalho
de empresas, dos benefícios, das aquisições, dos acréscimos representados pela renda, enfim, não encontraram a terminologia adequada e até hoje nós mantemos o 43 sem modificação. Veio o Código Tributário Nacional, a discussão, passamos a ter a tributação da pessoa física simplificada em relação à progressividade, nós passamos a ter uma tributação dupla na pessoa jurídica entre... Estou chegando no final, mas eu quero avançar só quando o ministro Toffoli entrar, eu paro. Eu estou segurando aqui o horário, porque o ministro Toffoli tem que entrar às 9 horas, eu quero ver o que eu posso avançar na exposição. Nós passamos, entende, a viver um processo inflacionário muito grande, e aí, na pessoa jurídica, houve uma complexidade enorme em relação ao problema da pessoa jurídica no que diz respeito à tributação sobre o lucro inflacionário. Dificuldade essa que levava a um problema seríssimo, muitas vezes empresas com uma lucratividade muito grande, mas dependendo do seu patrimônio líquido, elas passavam a praticamente não pagar imposto de renda, dependendo da forma como estavam endividadas ou não, utilizando seu patrimônio próprio, que o Everardo Maciel, no momento em que passou a ser secretário da Receita Federal, ele, com 2 medidas apenas, equacionou excepcionalmente bem o problema. Eliminou o lucro inflacionário, o que tirou, digamos, a complexidade, pelo menos de metade do imposto de renda, e criou o lucro presumido no regime que adotou, em que mais de 90% das empresas brasileiras passaram a tributar apenas a receita. Se nós analisarmos a razão de ser da própria definição do artigo 43 do Código Tributário Nacional, nós verificamos que o lucro presumido é uma lei ordinária que, teoricamente, estaria violentando o sentido do que seria uma aquisição de disponibilidade. Se eu vou pagar a receita sem fazer uma diferença entre o que representou renda, isto é, o que representou entrada e daquilo que representou saída, nós verificamos que, tributando a receita bruta, eu estou tributando receita, não estou tributando aquisição de disponibilidade. Agora, como o Everardo, no momento que introduziu, declarou, diferentemente do lucro arbitrado, do lucro colocado no artigo 45 do Código Tributário Nacional, é uma opção do contribuinte. O contribuinte, como tem em relação ao seu pagamento ou não de tributo, se quiser pagar mais, é um direito individual disponível, o que vale dizer, o lucro presumido não é uma obrigação, é uma faculdade do contribuinte, embora representasse uma violação do princípio da lei complementar que dava o perfil do direito do imposto de renda, sendo opção do contribuinte, o contribuinte pode disponibilizar ou querer pagar a receita e não a aquisição da disponibilidade. Como normalmente essa opção é feita analisando o contribuinte sua vantagem, na prática, ele está pagando sobre a aquisição de uma disponibilidade menor do que aquela que ele pagaria se tivesse adotar, por exemplo, o lucro real na empresa, o que representou, teoricamente, uma não violação do 43, embora formalmente representasse uma violação do artigo 43 do CTL. E na discussão da Constituinte, eu participei de uma das primeiras, se não a primeira audiência pública da Subcomissão de Tributos, e lá apresentei as minhas sugestões, das quais algumas delas foram aceitas. Primeira divisão, com que partilha de tributos, eu e o Geraldo discutimos, muito Geraldo também participou, o Geraldo Taliba, de audiências públicas para expor a sua proposta em relação à Constituinte. A minha proposta foi a divisão com partilha de tributos. E o Geraldo Indigal, o Geraldo Taliba,
queria aquela divisão, ele e o Paulo, na época, defendiam que só havia uma divisão, seria impostos ou taxas. Não havia possibilidade de uma divisão, senão entre os tributos seriam ou impostos ou seriam taxas. Eles aceitaram a contribuinte e minha proposta. Puseram os 3 tributos, impostos, taxas e contribuição de melhoria, no artigo 145, puseram no artigo 148, os empréstimos compulsórios, que eu defendia desde a segunda encontro regional da América Latina, da ALAUC, em Porto Alegre, que havia uma divisão que parte de tributos, e nas contribuições especiais colocaram 149, a tríplice forma de contribuições especiais, de tal maneira que aceitaram. E, de certa forma, num telefonema de 1 hora com o Francisco Dornelles, que me mandava a toda hora toda a evolução da subcomissão de tributos, com um advérbio, eu brinquei, porque nós contamos isso no programa do Ferreira Neto, os 2 depois aprovada a Constituição, com um único telefonema nós salvamos o Código Tributário Nacional, porque os artigos 146 da Constituição, eles colocaram as hipóteses de lei complementar. E, como hipótese de lei complementar, disseram, lei complementar disporá sobre, puseram números clausos, aquelas hipóteses 146. Quando ele mandou por fax, não havia e-mail na época, o que tinha sido aprovado a subcomissão, eu liguei para ele e disse, Dornelles, não há possibilidade de vocês manterem. Se vocês quiserem manter, vocês estão incinerando metade do Código Tributário Nacional. Porque não estiver, o que não estiver nessas hipóteses que vocês apresentaram no 146, poderá ser modificado por lei ordinária. Não será lei complementar, aquela lei que dá sistema brasileiro, que foi a grande conquista da emenda número 18 e do Código. Temos uma lei complementar que não deixaria liberdade total às entidades federativas, mantendo a lei complementar, Código Tributário, como a sistematização. Quer dizer, todos os estados têm que adotar os princípios constitucionais de acordo com o que está no Código Tributário Nacional. Todos os municípios de acordo com o que está no Código Tributário Nacional, ou aquelas leis que, ao modificar o Código, tinham, como, por exemplo, no ISS, no ICMS, leis complementares com força, com eficácia de lei complementar. Eu disse, mas, Ives, o que eu vou poder fazer agora? Já foi aprovado? Disse, olha, vamos fazer o seguinte. Você disse que a comissão de redação melhorou as redações. E onde está a lei complementar disporá, põe a lei complementar disporá especialmente. E pondo especialmente, nós transformamos os números cláusulos numa lei exemplificativa. Eu vou falar com eles, mas eu acho que é bom. E adotou, senhor. E é o que está no Código Tributário. Nós salvamos com esse telefonema. Isso que eu estou contando aqui, que foi dos bastidores. Na verdade, não é sigilo, porque depois nós fizemos um programa de televisão e contamos como, num telefonema, salvamos o Código Tributário que foi recepcionado na época. Agora, os dados, só para, enfim, não ultrapassar o tempo, importante na Constituinte foi a definição da capacidade contributiva, do efeito confisco e do princípio da igualdade, porque na capacidade contributiva, se vocês analisarem o parágrafo único do artigo 145, que vocês vão verificar, 145, é que, na prática, quando fala em capacidade econômica, o que se pretendeu era cuidar do imposto de renda, porque aqueles impostos, aquilo só poderia ser aplicado ao imposto de renda, porque nós não tivemos um outro tributo. Se nós analisarmos, não foi criado o imposto sobre grandes fortunas, por inteligência, e tenho a impressão que, apesar de ser um imposto ideológico sem nenhuma eficácia e que afasta investimentos, todos os países que adotaram afastaram, a própria França, com o imposto de solidariedade, está afastando, nós não teríamos só o imposto de renda
que é o imposto, enfim, que tem sido utilizado, e aquele dispositivo para analisar, ao lado a impossibilidade de efeito confisco, que é também importante, como foi colocado, para efeito do imposto de renda, porque o que ocorre, quando se vinculou ao 146, inciso 4 do artigo 150 da Constituição Federal, se colocou o efeito confisco e não o confisco, com uma razão muito grande. Eu também foi uma das teses que eu defendi na minha exposição de quase 6 horas, porque começou às 10 da manhã e terminou às 4 da tarde, entende? Eu mostrava que teríamos como imposto, era a minha tese de doutoramento, foi o meu primeiro doutoramento no Mackenzie, na época de Direito, a Faculdade de Direito, era que o tributo é uma norma de rejeição social, porque nós sempre pagamos mais do que devemos para atender o Estado, o prestador de serviços, e para atender a corrupção, as mordomias, todos os benefícios que os detentores de poder se auto-outorgam. E essa tese eu levei também. E essa é a razão pela qual eu defendia que as limitações constitucionais ao poder tributar, utilizando o livro do Alemar Valerio, não poderiam ficar espalhadas. Teria que haver uma seção exclusiva para mostrar que o tributo era uma norma de rejeição social, que, se não houvesse limitações definidas, encampadas, encontradas, incorporadas numa única seção, nós não teríamos essa percepção de que o tributo tem que ser limitado, porque o poder público, se não encontrar limites constitucionais, ele sempre avança na receita do contribuinte. Todas as revoluções, o direito constitucional moderno, ele foi realizado a partir de revoluções tributárias. O que foi a Magna Carta Baronorum, se não uma revolução tributária dos barões ingleses em 1214 contra reis sem terra? O que foi a Constituição americana, outro modelo constitucional? No primeiro, um equilíbrio entre poder e povo; no segundo, povo e poder, e defendendo um ideal maior de pátria, que acontece na Constituição americana. As revoluções, por que os colonos americanos se revoltaram contra a Inglaterra? Por causa das leis Townsend. O que eram as leis Townsend? Aumento de tributos sobre a produção das colônias americanas, que levaram à Revolução. E a Revolução Francesa, o terceiro grande modelo constitucional da modernidade, em que o povo passa a ser mais importante do que todos. O hino francês ainda fala, les enfants de la patrie. Se nós pegarmos a Constituição, o direito do cidadão, a cidadania que se pretendeu, uma revolução contra o excesso de tributação de Luís XVI. 3 revoluções tributárias que geraram os 3 modelos constitucionais modernos. Então, quando se colocou na nossa Constituição efeito confisco, era para que o efeito confisco fosse em relação a cada tributo. Eu poderia não ter um confisco do patrimônio do cidadão, mas em relação àquele tributo, se fosse excessivo, um tributo que efetivamente pudesse ser desincentivador, mesmo que o cidadão não tivesse a diminuição considerável do seu patrimônio, mas se aquele tributo exercer um efeito confisco, e posteriormente, a própria jurisprudência admitiu que a penalidade, junto com a tributação excessiva, ela representaria e poderia gerar efeito confisco. Então, nós conseguimos, na Constituição, aqueles que foram lá, aqueles que trabalharam, e o Paturi, e o Dornelles, alguns daqui, que eu olho aqui, só tem gente de cabelo branco, então eu estou falando de um período em que eu já não encontro mais aqueles que conviveram, mesmo quando eu vejo no Supremo Tribunal Federal os ministros que lá estão, grande parte não participou, o que vale dizer, é uma juventude, aqui é um velho de 87 anos, falando um pouco daquilo que ele viveu diariamente, mas eu considero que aquele modelo, na parte de normas gerais, isto é, aqueles artigos 145 e 149, espécies tributárias, normas gerais que davam espécies tributárias, capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, a importância da lei complementar para regular as disposições, fazendo com que o sistema fosse sempre um sistema definido
pelo Congresso Nacional, isso me pareceu uma evolução. E o imposto de renda passou a ser, teoricamente, e agora já estou terminando mesmo, estou com medo de que eu estou tirando tempo no ministro Toffoli, nós passamos a ter um imposto de renda que, curiosamente, se nós analisarmos hoje, é um imposto de renda em que, como a União Federal perdeu dos 33% que ela distribuía para estados e municípios, foi para 47% de distribuição, e também em relação ao imposto, a União passou a procurar outras fontes de receita. Porque o PIS/COFINS passou a ser tão importante, o FINS social de 0,5% para chegar aos 7,6%, o PIS é 1,65%, por uma razão muito simples, porque aí não tinha que partilhar. Como eles perderam metade da receita. E é interessante, todos os benefícios que a União dá, ela dá impostos que também afetam a receita de estados e municípios. Quando se dá isenção de um tributo, sem consultar estados e municípios, um tributo em que estados e municípios têm praticamente metade da partilha, está-se efetivamente afetando o planejamento de estados e municípios. Entende? E isso também, isso não é um momento da parte... as discussões que eu tenho tido em relação à reforma tributária, as PECs 45 e 110, onde a centralização excessiva na União vai tirar muito da autonomia de estados e municípios, porque cada vez que houver uma alteração tributária no IBS, por exemplo, do Bernardo Api, isso pode afetar definitivamente, porque haverá uma concentração de tal forma na União que, como a partilha se fará, cada vez que houver realmente decisão do Congresso Nacional e não de cada estado, de cada município, eles serão atingidos naquilo que representa o principal tributo, que continua sendo os tributos indiretos, partilhável entre União, estados e municípios. E só para concluir, 2 pontos. Primeiro ponto, proposta que está se fazendo de imposto de renda, de tributar dividendos. O Everardo Maciel, quando modificou o sistema de pegar uma parte na pessoa jurídica e uma parte na distribuição, fazendo que tudo incidisse na pessoa jurídica, fez isso com muita inteligência. Por quê? Porque diz o seguinte, se nós vamos para 34% entre contribuição social sobre lucro e imposto de renda, para, no momento em que a empresa mostrar seu lucro, qual é o grande benefício? É que, fazendo isso, a Receita recebe antes e recebe sempre. Quando se divide, como nos Estados Unidos, nós estamos com 34%, eles com 20% na época do Trump, quando se divide uma parte na pessoa jurídica e uma parte na distribuição do lucro, primeiro eu vou receber a segunda parte depois, e não antes. Segundo lugar, eu vou receber se houver distribuição. Tem um Everardo que pensa, simplifica o sistema, não tenho que controlar a distribuição, pago de imediato, recebo de imediato e recebo muito. Agora, quando diz, agora precisamos tributar. Se tributar sem reduzir a taxa, nós vamos uma alíquota confiscatória. E se diminuir pouco a tributação sobre pessoa jurídica, como é um dos projetos, mas aumentarmos muito a distribuição, indo para mais de 40%, nós estamos desestimulando investimentos no país, quando precisamos de investimentos de brasileiros como investimentos de fora. Enfim, nesse ponto, eu considero que isto seria um erro, a não ser que se fizesse uma distribuição mantendo os 34%, uma parte recebe depois, uma parte que eles, evidentemente, não estão pretendendo. Estão pretendendo reduzir no máximo 5%, 34% para 29% e aumentar para 15%, podendo reduzir em casos especiais para 8,5%, que representa, de qualquer forma, vamos para mais de 40%. Então, este ponto está me preocupando muito, como é aquele segundo ponto que eu contei, de uma centralização de impostos diretos muito na União, em cada vez que o Congresso Nacional decidir incentivos, estímulos, políticas, por exemplo, nós vamos ter agora algo que, para mim,
me preocupa muito, o presidente Lula, que é furar o orçamento permanentemente em torno de 200 bilhões no primeiro ano, que é outra coisa que, em matéria de economia, de pura aritmética, eu não entendo. Quer dizer, eu vou furar o teto. Eu furo o teto. No momento em que eu furar o teto, o que ocorre? Evidente, eu vou ter que receber dinheiros ou através de tributos ou através de empréstimos. Se for através de tributos, quem vai ter que pagar é exatamente aqueles que têm que gerar empregos. E, se for através de empréstimos, quanto maior for a nossa dívida, mais vulnerável ficamos no mercado internacional. Por isso, Michel Temer, quando pôs um teto de gastos, ele procurou cumprir o que foi discutido na Constituinte. Nós não podemos dar, sem fonte de receita, despesas sem fonte de receita. Foi aquilo que o Décio Miranda, numa palestra que demos juntos, era ministro do Supremo, disse que foi a grande conquista. E isso, evidentemente, nós começamos, antes mesmo de começar o governo, a fragilizar a nossa lei orçamentária num país extremamente vulnerável em nível de empréstimo. Nós não estamos no nível de investimento, mas no nível de especulação, em que, na medida em que o nosso endividamento para país emergente de 77%, foi um mérito do Bolsonaro, de ter reduzido aquilo que pensava que ia 95% do PIB a 77%, nós vamos, de novo, aumentando o risco de vulnerabilidade perante as instituições. Essa é a razão pela qual, do ponto de vista orçamentário, me preocupa muito o que foi apresentado. Enfim, para 100 anos em 30 minutos, era o que eu podia dizer para os amigos. Muito obrigado e um abraço a todos.